Fala, investidores! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula aí desse nosso curso prático sobre análise gráfica. E a aula de hoje eu tenho certeza vai fazer total diferença no seu operacional, porque ele é muito bom de ser utilizado tanto como estratégia, como ponto de referência para a gente tomar ali alguma operação, tanto na parte compradora quanto na parte vendedora. E o melhor de tudo, a gente vai conseguir traçar da maneira correta o que é o famoso pullback. Porque muitas pessoas acabam confundindo a retração com o pullback. Por exemplo, o preço ele está fazendo uma perna de expansão, retração, numa tendência de alta, e a galera costuma falar que esse movimento aqui ó, é o pullback. Então, ó, o preço está fazendo isso. Aí, quando ela faz essa perna aqui de retração, a galera acha que é o pullback para começar a subir. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, assim como vocês podem ir lá na aula da teoria de Elliott para entender o que é perna de expansão, o que é perna de retração, certinho. Então, o pullback é uma maneira simples da gente estar operando e muito eficiente. O que seria o pullback? É que nada mais é do que um retorno depois do rompimento. Ele não tem nada a ver com retração só de uma tendência. Não, ele pode sim ser visto como um movimento de retração, mas não quando ele está em tendência. O pullback é uma retração ou um retorno depois de um movimento de expansão voltada para o rompimento. Então vamos lá, vamos só fazer aqui ó, uma palhinha para vocês entenderem melhor o que seria o pullback. Se eu estou dentro de uma tendência de alta, eu faço expansão para cima, retração para baixo, expansão para cima, retração para baixo, expansão para cima e retração para baixo, certo? Aqui nesse caso, olha só o que a gente tem, eu vou colocar agora em branco para ficar melhor a visualização. Então, ó, o preço, vamos supor que ele estava vindo aqui na tendência de baixa, e ele fez isso, opa, pá! Dois toques no mesmo ponto que não consegue passar, nós não falamos que isso aqui é área de rejeição, então nós damos isso como suporte. Ou resistência, para mim não importa a nomenclatura que vocês vão utilizar, só precisa entender que o preço não consegue passar daqui. Automaticamente, a gente começa a fazer esse movimento aqui de suporte. Quando o preço rompe esse suporte, aqui era uma área de briga muito importante. Que o quê? Os players compradores estavam defendendo. Por quê? Eles estavam jogando o preço lá para cima. Então, os players estavam defendendo. Agora, imagina comigo, depois que o preço rompe para baixo. Os players que estavam defendendo essa região, eles não estão tomando muito prejuízo? Então, eles vão acabar fazendo um bom movimento de compra para poder retornar o preço, para pelo menos eles diminuírem o prejuízo, ficarem no 0 a 0, ou até mesmo conseguir voltar o preço lá para cima. Por isso que a gente também costuma falar que 80% dos rompimentos são falsos, porque existe a grande probabilidade do preço poder romper e voltar. Eu, particularmente, não gosto de operar rompimento de máxima do dia, mínima do dia, suporte e resistência. Eu prefiro esperar o pullback. Então, o que seria o pullback? Essa linha em azul. Depois que o preço ele acabou conseguindo fazer o rompimento, ele faz um retorno para próximo da região de briga que ele estava ali, tendo dificuldade para passar. Por quê? Porque ele quer voltar para lá, para os players mais ou menos começarem a se posicionar de novo, para depois ele retomar um movimento de queda. Então, o pullback é o retorno depois do rompimento. Retorno depois do rompimento, tá? Rompeu, retorno. E sempre o pullback vai ser próximo da linha ali que foi rompida. Tanto suporte, resistência, máxima do dia, pode ser também uma figura gráfica, pode ser um pivô, topos e fundos. O pullback é sempre o retorno depois de um rompimento, tá? Não, pode ser considerado uma perna de retração, por quê? Porque, ó, eu sei que a perna de retração é a perna maior do que a... Desculpa, eu sei que a perna de expansão é a perna maior. Então, ó, essa perna aqui, ela tem... Na verdade, deixa eu pegar outra ferramenta que vai ficar melhor, ó. Ela tem essa amplitude. A perna para baixo tem essa amplitude, a perna para cima tinha essa amplitude. Então, eu já identifiquei que a perna de expansão está para baixo. Todo rompimento acaba sendo uma perna de expansão. Então, o pullback ele pode ser considerado ali uma perna de retração. Por quê? Porque o mercado ele se move em expansão, retração, expansão. Mas, por ser uma retração depois de uma zona de rompimento, ele tende a vir buscar bem próximo a ela. Aí a gente fala que é o pullback, porque é logo a primeira pernada de retração depois de um rompimento, ok? Então não confundam perna de retração com o pullback. Eu vou abrir aqui meu gráfico e vou dar alguns exemplos para vocês de pullback. Então vamos lá começar a desenhar aqui no preço. Ó, eu estou vendo eu estou no ativo do mini índice, né? Estou vendo o mini índice fazer isso aqui, ó, este movimento. Beleza, então aqui eu já tenho alguns pontos de brigas que eu já posso começar a identificar, ó. Dois toques já não tem uma resistência? Beleza, então eu vou colocar aqui uma resistência, ok? Ó, o que o preço fez? O preço rompeu a resistência, rompeu. Na verdade, vou colocar na cor branca para ficar igual. Olha, ele rompeu a resistência. O retorno para ela
nós chamamos de pullback. Ó, ele retornou em cima da linha para depois ele voltar a fazer esse movimento aí de alta, ok? Então, isso aqui é o pullback. O pullback é uma excelente oportunidade de entrada. Por conta do que? Se eu estou vendo que o preço, ele para romper, como eu falei para vocês, ele faz uma perna de expansão, vocês entendem que vocês entrando aqui, vocês já entraram mais da metade do movimento em andamento, então vocês já perderam ó, toda essa cotação, todo esse movimento. O que é o melhor fazer? Se vocês comprarem aqui o preço, ele pode vir e voltar, porque 80% dos rompimentos são falsos. Então, sempre qual é o cenário que eu espero? Eu espero fazer a expansão, o pullback, porque aí eu pego o preço bem no começo de uma nova perna de expansão. Eu não perco a metade desse movimento, ok? Então, isso aqui ó, é um rompimento, fez o pullback. Agora, vamos ver se a gente encontra um rompimento para baixo ali. E ele fala, ó, eu posso usar isso aqui, ó, já achei, já. Vamos lá. Preço veio aqui, preço veio aqui, preço fez isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. O que eu estou vendo aqui? Que ele está tendo dificuldade, então, para passar dessa região. Eu tenho aqui, ó, esse fundinho e esse fundinho bem próximo. Quando ele consegue fazer esse rompimento, olha o que ele faz. Ele faz o pullback para poder cair de novo. Ah, Arthur, mas você colocou a linha para dentro da resistência. Não tem problema. Por quê? Quando a gente está falando do preço, a gente sempre tem que levar em consideração uma faixa e não uma linha única. Porque uma linha é preciosismo. A gente precisa realmente entender como uma faixa de briga. Porque o preço pode violar um pouquinho, como pode parar um pouquinho antes. Então, a gente considera isso aqui também um pullback depois desse rompimento dessa zona aqui de briga. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí definitivamente o que é o pullback, porque ele vai agregar muito para o seu operacional. Eu, como eu já falei, volto a repetir, não sou fã de entrar em rompimento, eu prefiro esperar o pullback, porque o rompimento é a perna de expansão, a retração próximo da área rompida, nós chamamos de pullback. Pessoal, não esqueçam de compartilhar esse vídeo aí com seus amigos e principalmente seguir a gente nas nossas redes sociais e curtir aí esse vídeo que vai estar nos ajudando muito, beleza? Fiquem com Deus e até a próxima.